participar do processo eleitoral desse ano. Esse ano vai ser incrível, né? Já está sendo. Nós estamos enfrentando tantas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que enfrentar as dificuldades que o nosso povo está vivendo e afirmar o caráter de luta, de esperança que o nosso partido tem com o seu projeto, com as suas propostas para o presente e para o futuro do Brasil. Então, esse é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e a Jornada Nacional de Formação acontece em todos os estados brasileiros, em cada cidade, através das direções locais e estaduais, e da direção nacional, dirigida pela companheira Gleisi Hoffmann. Todas as secretarias estão trabalhando, a Secretaria de Organização, de Finanças, a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Assuntos Institucionais, em conjunto com a Secretaria de Formação. Mas você sabe o que é também muito importante? É que no PT, aquilo que é chamado de pautas específicas não é tão ligado, não é ligado exclusivamente a populações específicas. Todos nós, todas nós do PT, temos responsabilidade em construir um partido que apresente para o Brasil uma agenda de defesa dos direitos das mulheres, de enfrentamento à violência, ao racismo e afirmação dos direitos de negros e negras, das populações indígenas, contra toda forma de opressão, da defesa de direitos da população LGBTI, extremamente vulnerabilizada e, do ponto de vista da lei, ainda colocada no lugar de subcidadania, e a defesa da juventude, a luta da juventude. Nós, nas periferias urbanas, no campo, na cidade, somos um partido que integra todas essas causas. E é por isso que aqui hoje, eu estou nesse quase final da jornada, né? Nós estamos com as secretarias que tratam da especificidade dessas causas, mas não tratam só para si. E cada candidato e candidata do PT tem a responsabilidade de ser um candidato e candidata antirracista, contra a violência que atinge as mulheres, um candidato e candidata contra a violência que atinge a população LGBTI pela afirmação de direitos, e um candidato e candidata que saiba dialogar com todas as idades, mas, sobretudo, nesse momento, reconheça a importância da gente puxar essa juventude para um grau de protagonismo que o nosso partido, sem dúvida, até por ter nas suas direções a juventude, sabe do valor e da importância. Então, gente, a live de hoje é dedicada ao PT diverso e plural, e nós temos aqui a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, que é a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a companheira Anne Caroline. Temos aqui o companheiro Mártios, que é secretário da Secretaria de Combate ao Racismo, do PT. O Mártios já exerceu a função de ministro de Estado no governo do presidente Lula. Então, para nós também é extremamente importante a gente referir isto nas tarefas que desenvolvemos ao longo da vida. Temos aqui a Janaína, que é a nossa secretária nacional de defesa de direitos da população LGBTI, né? E é uma secretaria das mais ativas também do nosso partido, mais firmes aí na defesa de direitos. E o Ronald Sorriso, que é secretário da Secretaria da Juventude, que atrás dele ainda já tem a nossa bandeira, a JPT, né? Então, com estes 4 companheiros e companheiras, eu vou seguir essa live já passando a palavra de pronto para elas e para eles, pedindo a atenção de vocês, candidatos e candidatas, coordenadores de campanha. Folhetinhos das nossas campanhas, lives das nossas campanhas, vamos prestar atenção na diversidade, vamos prestar atenção, vamos ter negros e negras, mulheres, homens, pessoas de todas as idades, tentar ao máximo essa pluralidade. Vamos escrever também os nossos compromissos. E o programa de quem é candidato a prefeito e prefeita tem que ter lá, vereador, tem que ter lá cada uma dessas bandeiras também escritas, certo? Vou passar a palavra, Anne. Vamos dizer ao contrário, hoje vamos começar. Primeiro os homens, pode ser, vamos dar essa chance, já que nós somos a maioria aqui? Vamos, né? Pronto. Então vamos passar a palavra ao nosso companheiro Mártios, pode ser? Mártios, a questão é única para todos e todas aqui, mas a importância da causa que você representa, coordena a ação no PT, como secretaria, e como os candidatos e candidatas do PT nas eleições de 2020 devem carregar a bandeira
contra o racismo. Vidas negras importam? É isso que nós temos que afirmar? Como afirmar e como fazer com que essa causa esteja nas eleições municipais? Um abraço, a palavra é sua. Nós estamos sem o som. É o cansaço do dia de ontem. Eu não sei por que o sorriso está sorrindo e não sei se ele está sorrindo para mim ou se ele está sorrindo de mim. Mas, Maria, eu te agradeço aí, né? Agradeço pela Secretaria Nacional de Formação, pela essa live conosco, muito importante para que a gente estabeleça, junto com as pessoas que estão nos assistindo, na qual também eu dirijo meu bom dia e agradecendo a todo mundo que está nos assistindo, mas é muito importante que o Partido dos Trabalhadores, que tem esse legado positivo de construção de políticas públicas para todos esses temas e setores aqui apresentados, que a gente possa fazer uma live como essa, para a gente possa fazer um debate como esse. Eu quero parabenizar você, Marília Rosário, mas também toda a equipe, né? Nosso companheiro Gabriel, que estava aqui há pouco, e todas as secretarias que estão participando dessa jornada de formação, que eu penso ser muito importante para o PT. Eu digo que eu sou da última geração de formação mais forte do PT, que a gente tinha, de vez em quando, ir lá para o Instituto Cajamar, ficava imerso em determinados temas. Então, acredito que eu seja aí o remanescente da última geração e, por isso, o jovem há mais tempo aqui também desse nosso quarteto aqui. Bom, vidas negras importam muito, Rosário, e a todos e todas, e todes. Vidas negras importam muito. O que nós estamos vendo, tanto a nível nacional, como em diversos aspectos, internacionalmente falando também, é uma eclosão da luta antirracista em todo o mundo. E essa eclosão da luta antirracista, ela também tem que ter um reflexo dentro do Partido dos Trabalhadores na sociedade brasileira. E por que isso, né? Nós vivemos em uma sociedade na qual, a cada mês de existência do Brasil, 3 semanas nós passamos sob o jugo da escravidão. E isso não é tão fácil de se livrar de uma hora para outra. Nós, enquanto negros e negras, nós só tivemos a nossa cidadania efetivamente liberada por exercício pleno do voto em 1988, Rosário, quando a Constituinte aboliu, ou melhor, permitiu o voto das pessoas analfabetas, que naquele momento a grande maioria, como ainda é hoje, infelizmente, das pessoas analfabetas eram as pessoas negras. Então, nós somos recentes nessa seara do direito ao voto, do direito de votar e ser votado plenamente, né? Muito menos, inclusive, que as mulheres, que era outro nível, outro tipo de luta, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, e também talvez a juventude se equipara um pouco a esse nível nosso de dificuldade do exercício do voto. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos no ano eleitoral, no qual a grande maioria da população vai às urnas, na verdade, quase toda vai às urnas, para decidir o destino das cidades. E é nas cidades que esse racismo estrutural, vindo dessas questões que eu levantei aqui, onde ele se manifesta, onde ele exerce a plenitude da sua capacidade de bloquear e de criar desigualdades, de bloquear os negros e negras à ascensão política e de criar desigualdades para permanecer, manter essas pessoas, cada dia que passa, mais e mais nessa seara. E nós, a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, o Coletivo Nacional, nós convidamos, Rosário, que durante a nossa conversa que eu posso apresentar, nós convidamos algumas pessoas com apoio da Fundação Friedrich Ebert, na qual eu agradeço aqui ao William e ao Christoph. Nós criamos um caderno, Rosário, intitulado Diretrizes para uma Cidade Antirracista. E nesse caderno, que é Diretrizes para uma Cidade Antirracista, que nós vamos lançar no dia 9, e já lhe convido, Rosário, para estar conosco no nosso lançamento,
nós estamos dizendo que há necessidades, quer dizer, o tema da questão racial, ela perpassa por todas as secretarias, ela perpassa por todas as políticas públicas. E foi um pouco assim que nós construímos, no governo Lula, as políticas públicas de promoção da igualdade racial. Né? Nós tínhamos ações no Ministério da Cultura, nós tínhamos ações no Ministério da Educação, nós tínhamos ações em diversos ministérios. E pode ter absoluta certeza, né? Essas ações foram frutos de anos e anos de história e do movimento negro brasileiro, dos negros e negros petistas, né, que colocaram essas políticas públicas como necessárias para que a gente diminua essa desigualdade sintomática e estrutural, esse racismo estrutural que permeia o Brasil. Então, para essas eleições, nós vamos apresentar, eu vou falar mais a miúde no segundo momento, que meu tempo já começa a acabar aqui, eu vou falar mais a miúde no segundo momento sobre essas propostas, e é o que nós estamos fazendo quanto contribuição. Nós pensamos que temos que aproveitar esse momento, né? E a gente viu, infelizmente, né? Logo após o caso do George Floyd, nós vimos essa semana mais um caso nos Estados Unidos de racismo perverso, no qual um homem completamente desarmado vai até o seu carro sem intenção absolutamente nenhuma de revidar nada e toma 7 tiros. E ainda hoje está paraplégico. Pode ser que continue. Essa é a realidade da população negra em todo o mundo. Né? O Will Smith diz o seguinte, né, que, na verdade, nada mudou. O que acontece é que agora as pessoas estão vendo o que acontece, essas atrocidades através dos vídeos que são gravados. Da mesma maneira que, recentemente, uma mulher aqui no Brasil, uma mulher negra, foi agredida, teve o pescoço pisado, o policial sobe em cima do pescoço dela. E o pior, Maria do Rosário, e companheiros e companheiras, é que a gente não vê a mesma indignação das pessoas que vêm, às vezes, com um animal que é morto, e também não pode matar animal, não se trata disso, mas a gente está com uma indignação tão seletiva, que ela não permite que nem nós, enquanto esquerda, nem nós, enquanto pessoas proponentes de mudanças reais, façamos com que essa nossa indignação se transforme efetivamente em políticas públicas. Por isso que vidas negras importam, respondendo a sua pergunta. Por isso que vidas negras importam. Importam também que o PT se prepare, que cada município que está hoje discutindo o plano de governo, da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui na cidade de Juiz de Fora, que cada governo que esteja, que cada PT, que cada diretório, que cada candidato, né, incorpore o tema da questão racial como transversal, como horizontal na sua política, porque não tenho a absoluta dúvida, mínima dúvida, melhor dizendo, de que se você faz política pública voltada para a população negra, você está fazendo política pública voltada para a maioria da população. Você está fazendo política pública voltada para aquelas pessoas que efetivamente necessitam, seja na educação, no mercado de trabalho, enfim, em todos os setores. E, por fim, Maria Rosário, eu penso, e companheiros e companheiras, Anne, Janaína e Sorriso, eu penso que tem uma questão que nós temos que colocar. A pandemia, ela mata de maneira muito mais perversa pessoas negras e pessoas idosos negros. Né? E nós, no combate ao racismo, também estamos preocupados, né, para além da juventude, das mulheres, para além das crianças, dos adolescentes, das pessoas LGBTQI, nós estamos preocupados com as pessoas idosas, aquelas que estão perdendo seus familiares, que estão ficando em famílias sozinhas, e também daqueles jovens que estão morrendo, aquelas pessoas que estão morrendo porque a imunidade é baixa, porque não tem alimento adequado, moram em condições extremamente vulnerabilizadas. Então, nós estamos querendo pensar juntamente, e é uma proposta da nossa diretriz para uma cidade antirracista, nós queremos pensar uma saída, um programa emergencial em todas as cidades, um programa emergencial para tratar as vítimas da Covid-19, que agora, como aqui em Juiz de Fora, em todo o Brasil, a maioria da população negra. Obrigado, desculpa, eu acho que eu passei um pouco. Obrigada, Mártios. Na sua palavra firme e adequada, sem dúvida, fica também a nossa homenagem e reconhecimento à companheira Benedita da Silva, mulher negra,
nossa pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro, que nessa semana conquistou para todas as mulheres negras, para todos os negros e negras. Eu creio que para a democracia brasileira, a Benedita conquistou com uma consulta que fez aos tribunais uma avaliação sobre o reconhecimento da responsabilidade também no processo eleitoral do financiamento das candidaturas de negros e negras. Então, eu queria registrar aqui, através, assim, a partir da sua palavra também, nosso orgulho imenso de termos a Benedita da Silva como construtora do nosso partido. Benedita, que, aliás, é uma mulher incansável, né? Que todas as fases da vida dela esteve com a gente na luta, construindo o PT e sempre construindo a luta popular, e idosa também nesse momento, mãe, avó, e nunca para de ser exemplo. Então, eu quero passar a palavra, baseada assim, na grandiosidade de uma figura como Benedita, eu já passo a palavra a Anne Moura, que é nossa secretária de Mulheres também, porque aqui tem uma interação, né, muito linda nessa figura de Benedita, das mulheres, dos negros e negras, das causas populares. Anne, nós mulheres e os programas de governo, como levamos adiante? Delas. Bom, olá, Maria do Rosário, nossa querida deputada, que nós temos muito orgulho, nossos companheiros secretários aqui, secretária. Eu acho muito legal essa questão da jornada, esse nome 10 para vencer, porque eu falei isso no dia da abertura e eu continuo achando sensacional. Acho que a nossa tarefa mesmo, os nossos governos, as nossas pré-candidaturas precisam pensar mais do que nunca em ideias para vencer. E eu acho que essas secretarias que estão aqui, elas são fundamentais não só para o debate interno do partido, que a gente reivindica e fala isso sempre, mas também para fora, porque a sociedade, basicamente, ela é o retrato dessas secretarias que estão aqui. Eu quero começar pontuando isso. E dizendo que, em que pese que as mulheres são maioria da população, maioria do eleitorado, isso não é representado na política. Mas que as políticas direcionadas, elas precisam olhar para essa sociedade, para esse público que tem esse recorte aqui, que tentam nos chamar de minoria, mas nós somos maioria. E por isso é muito importante falar dessa importância e das políticas públicas para as mulheres, olhando alguns cenários. A pandemia, ela trouxe para a gente uma realidade muito cruel, na verdade, uma realidade que a gente conhece, que é da desigualdade. Nossos governos combateram isso. Os primeiros governos a fazer políticas públicas efetivas foram os nossos, e a gente precisa ter esse olhar que a gente teve em âmbito nacional, agora em âmbito municipal. A gente precisa ter esse olhar direcionado. E a gente tem essa questão da pandemia, como o Marcos bem colocou, a gente sabe quais são as camadas sociais mais atingidas, a gente sabe quem está morrendo, e essa desigualdade, ela aumenta cada vez mais com a situação que a gente está vivendo. Por isso, a gente ter ideias para vencer esse momento é muito importante. E isso dialoga diretamente com a vida das mulheres. As mulheres são maioria chefe de família, maioria mães solos, e por mais que as pessoas pensem que elas não estão interessadas na política, elas que mais se interessam, porque a relação da cidade tem a ver com a vida delas. As mulheres, se você perguntar para qualquer uma mulher em comunidade, em qualquer lugar, em qualquer cidade, elas conseguem saber quantas UBS tem, se tem creche ou se não tem naquela cidade, se tem acesso à escola básica, se não tem, como está a situação do bairro, o transporte coletivo, a cidade. A gente tem dito que uma cidade boa é uma cidade que é boa para a vida das mulheres, porque ela fica nessa condição de tentar localizar. As mulheres são que vão para as filas dos hospitais, para a fila das escolas, para conseguir vaga, porque a gente sabe que esse acesso não é um acesso que é para todos e todas. Então, quando a gente pensar a política pública, todos os nossos companheiras, coordenadores, precisamos pensar uma cidade que seja bom também para as mulheres, para a vida, e que todas as propostas, elas possam, que eu vou falar daqui a pouco melhor sobre as propostas, elas possam ter
seja de todo o governo, de toda a gestão, não só relacionado a ter uma secretaria de mulheres. A gente usa muito essa palavra interseccional, que nada mais é do que ter um reflexo dessa política, ter política para mulheres em toda a gestão. Então, eu chamo a atenção para esse debate que, em que pese que a representação política não seja a que nós gostaríamos, mas na política em si, as mulheres estão muito atentas. A nossa votação, por exemplo, nessa última eleição para a Haddad, as mulheres foi um divisor de águas contra esse governo escroto aí, que a gente sabe que é inimigo das mulheres. As mulheres votaram contra o Bolsonaro e continuam sendo uma base forte de oposição e que tem críticas contra esse governo. Então, é muito importante falar disso aqui, dialogando com a realidade de cada cidade, de cada vida. A gente sabe que a questão do índice de violência, que embora as pessoas tentam dizer que começou agora na pandemia aumentando, não é verdade. Já tem um índice de violência, de feminicídio há um bom tempo, e isso só vem aumentando, se agravou, porque tem o isolamento para quem tem condições de ter o isolamento, mas tem aquele isolamento que a mulher fica na condição de viver com o seu próprio agressor. Então, nesse primeiro momento, dessa importância das políticas públicas para as mulheres, ter um processo participativo que consiga ouvir essas mulheres. Não tem ninguém, e isso eu falo sem dúvida nenhuma, que entende mais sobre a realidade da cidade do que aquela mulher, mãe, que precisa tomar as decisões mais difíceis, que é botar comida na mesa e ter que se arriscar sua vida. E, em sua maioria, são mulheres negras. E agora, um alto índice de mulheres jovens, porque você não tem a estrutura familiar, você não tem como sobreviver. Então, acho que pensar a cidade nessa perspectiva de como a gente consegue olhar para essas mulheres que são, em sua maioria, chefes de família, a gente vai estar pensando também nesse retrato agora que sai da pandemia, com o aumento do desemprego, com a situação muito grave que sai todas as pessoas, além, se não fosse o mínimo do SUS que nós tivéssemos, a gente acho que tinha piorado cada vez mais. Então, eu começaria falando desta importância e daqui a pouco eu me aprofundo mais na questão das propostas. E só para terminar, acho que é muito importante a defesa do nosso legado. Eu quero reafirmar que no nosso governo nós fizemos 4 conferências, 3 planos nacionais de políticas públicas para as mulheres, ouvindo, dialogando, leis importantes que a gente aprovou, do feminicídio, Lei Maria da Penha, olhando para essas mulheres. É muito importante esse processo. E nós temos um legado para apresentar. Quando alguém te perguntar, mas o que vocês vão defender para as mulheres? Nós temos uma história já de legado, de construção, olhando para as mulheres, e nós temos muito orgulho de ter sido nos nossos governos, ter tido essas políticas públicas com ministras excelentes e tentando diminuir não só a desigualdade, mas também promovendo oportunidade para que essas mulheres saíssem de certas condições. É isso. Obrigada, Anne. A Anne destacou, pessoal, entre todos os aspectos, que depois ela vai retomar com as propostas, mas ouvir. Então, quem estiver preparando seu plano de ação, sempre se preocupe em não fazer para as pessoas, mas chame, né, o pessoal a participar da organização do seu programa. Isso é já o engajamento, é uma forma ativa, é a militância real de campanhas conscientes. Isso é a diferença, né? Por isso que o PT não tem laranja e nem abacaxi. O PT tem, na verdade, o que o PT tem são candidatos e candidatas de verdade, porque é impressionante. Eu olho assim para os outros partidos, fizeram um uso da presença das mulheres, muitos deles, né? E nós aqui, desde o primeiro momento, lutamos pela presença das mulheres, e nós, mulheres do PT, exigimos e somos parte, a direção jamais aprovaria candidaturas que não sejam verdadeiras. Então, as mulheres são candidatas de verdade no PT, essa é a questão. Bom, agora aqui fiquei com uma dúvida, né? Como é que eu faço aqui? Quem é que eu chamo primeiro aqui? Mas vamos lá, né? Ei, Jana, chamo primeiro, vou chamar a Janaína aqui também, né? Para a nossa causa, que eu até coloquei a camiseta em homenagem aqui à luta LGBT aqui com Janaína. Vai lá, Jana. Estamos juntos aí, dependendo.
Dani, desliga aí, por favor. Então, bom dia a todos, que estão nos acompanhando, seja aqui no YouTube do TV PT, no Facebook da Câmara, do PT e outros aí. Agradecer a presença de vocês que nos acompanham. Quero fazer uma saudação muito carinhosa aí ao trabalho que a Secretaria de Formação tem feito na pessoa da deputada Maria do Rosário, que para nós, em especial a turma LGBT, ela sabe disso, que a gente tem um imenso carinho, né, por ela, porque o Ministério, quando ela esteve à frente do Ministério dos Direitos Humanos, foi fundamental as ações que ela realizou conjuntamente com o movimento social brasileiro organizado. É importante dizer isso, né? Todos os passos, essa característica, né, de governar é muito nossa, né, de governar coletivamente, ouvindo todas, todos e todos. É importante aí saudar a equipe que trabalha contigo, né, e a turma da Escola de Formação, Gilberto de Carvalho, o companheiro Wilson Oliveira, que também é um grande parceiro aí, a companheira Vivi. Então, nesse sentido, que a gente possa elencar, né? Agradecer pelo espaço, pelo convite. Eu acho que, primeiro, a gente precisa compreender que esses são os principais setores que vêm sofrendo as ações continuadas, constantes e objetivas nesse desgoverno do Bolsonaro, né? Acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa deixar claro, e aí é importante dizer para as pessoas, não é cortina de fumaça, não se deixe reproduzir por esse discurso, porque ela não é só para o campo da moralidade, mas ela também são pautas em que as políticas têm sido desmontadas muito fortemente pelo governo federal. Então, no primeiro dia de posse do Bolsonaro, quando ele disse que o politicamente correto havia acabado, ele não estava brincando, ele começou a fazer um desmonte das políticas. A prova disso é, inclusive, o fim do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Então, assim, é importante a gente deixar aí um legado, e ele fez questão de fazer isso em 2019, no Dia do Orgulho LGBT, foi quando ele resolveu fazer a extinção desse conselho, um ato bem simbólico, demarcando sobre os nossos corpos. O LGBT, ele tem, as políticas públicas LGBT, ele acaba por ter mais inserção no campo executivo do que no legislativo, né? O legislativo sempre são espaços de enfrentamento muito forte contra os direitos civis dessa população. É importante aqui frisar que a gente não pode debater política só pensando no executivo. A gente precisa também pensar no legislativo, porque é diferente de juventude, mulheres, negros e negras, e aqui eu quero deixar um demarcador muito importante, não é que não exista a incidência dele, mas esses amparos legais acabou que evitando que outras ações dele fossem permitidas legalmente, que é o que não acontece com o LGBT. Então, é muito fácil ele fazer, ele ter feito todos os desmontes, e a gente não conseguir nem amparo juridicamente, porque foram construídos via executiva, a partir de decreto. O legislativo nunca teve uma exceção muito forte para a luta dos direitos civis LGBT. Então, quando a gente pensar o executivo nas ideias, no programa, nas ações, pensar também, e é importante dizer para essas pré-candidaturas à vereança, que vocês não serão só nossas vozes, mas que vocês também têm um papel fundamental, alcançando esse objetivo de ocupar uma cadeira na política, nos representar, inclusive, em pensar projetos de lei, né? Eu sempre faço questão de dizer que o PT trouxe à população LGBT uma dignidade, né? Nós passamos a debater tantos frontes, a educação, a saúde, a moradia, a gente saiu desse campo. Os direitos humanos foi o caminho da abertura para nós, para que essa política, enquanto cidadão, fosse exercido na sua plenitude. Então, é fundamental a gente tratar desse campo e a gente falar de ações, trazer elementos que demonstrem, e aí desconstruir a ideia de que falar de LGBT é perder voto, né? Toda a pauta de direitos humanos, nós precisamos desconstruir as narrativas. Desconstruir essas narrativas são fundamentais, porque quando elas eram ditas em nosso governo, e por nós estarmos nesse espaço, nós entendemos o seguinte: não, vocês podem dizer o que vocês quiserem, o nosso governo continuará firme e forte na luta, na defesa de todos e todas, sem exceção. Não é à toa que a gente incidiu nos direitos indígenas, nos direitos da pessoa com deficiência, nos direitos da criança e adolescente, das pessoas idosas. A gente incidiu tirando bilhões da fome, a gente incidiu gerando mais emprego, a gente incidiu gerando mais moradia, mas, gente, a gente incidiu muito no direito humano. A gente mudou vidas de forma tão significativa que isso precisa também ser trazido como elemento para esse processo, né? E aí é importante dizer o seguinte:
os nossas cores é isso, é trazer os LGBTs do PT e as nossas parceiros e parceiras para esse projeto de protagonismo, né? De fortalecimento, dar vozes para que a gente ocupe esses espaços. A eleição de 2018 trouxe para alguns partidos um grande crescimento de representatividade nesse recorte. E nós sempre, historicamente, o PT sempre, historicamente, foi o primeiro partido que organizou na sua estrutura a organização LGBT, sempre teve esse protagonismo. Então, é importante a gente fortalecer a luta de todos e de todas, fortalecer as bandeiras, né? Fortalecer a luta antirracista contra o racismo, fortalecer a luta contra a violência contra as mulheres, e aí fortalecer políticas públicas para isso, desenvolver ideias para isso, fortalecer a nossa juventude, para que a nossa juventude passe pelas universidades, mas tenha aí também uma perspectiva de ocupação dentro do mercado de trabalho, de acesso. Então, a gente tem possibilidade. Realocar esse debate no cenário do conservadorismo é fundamental. Então, não cabe a nós, em momento nenhum, cabe a nós recuar 1 centímetro na defesa da vida e da dignidade das pessoas. Então, as nossas pré-candidaturas LGBTs estão postas, colocadas, atenderam o chamado, estão à disposição, irão para a luta, como sempre foram, na fronteira da defesa do partido, mas principalmente na trincheira da defesa da vida do povo brasileiro. Então, acreditem nesse projeto, acreditem em nós, nos ajudem, nos fortaleça, porque é de forma conjunta. Esse trabalho do Ideias para Vencer foi isso. Um trabalho tão conjunto, tão coletivo, tão bonito, que criou uma grande família entre grandes lutas, grandes bandeiras, para a gente promover, finalmente, a mudança que a gente precisa. E tem que começar pelos municípios, para que a gente possa retomar novamente um Brasil digno, respeitoso, em que todos e todas são tratadas de forma igualitária. É isso. Obrigada, Janaína. Pessoal, eu destaco aqui, no aspecto da fala da Janaína, me permitam fazer uma referência aos candidatos e candidatas, coordenadores, qualquer que seja a sua religião. O PT aqui é de todas as religiões. O PT não tem escolha religiosa. Cada pessoa pode ter a sua religião ou não ter. Mas nenhuma religião, na sua doutrina, propõe o ódio. Então, como nós respeitamos todas as religiões, ser do PT, você pode ser de qualquer área, qualquer religiosidade, você vai ser respeitado. O que a gente defende é que das doutrinas, de qualquer doutrina religiosa, você traga a parte do respeito, do amor, da consideração. Isso, o significado disso é não aceitar nenhuma violência, seja por motivos étnicos, por motivos de orientação sexual, de ser mulher, de ser LGBTI, jamais. Então, nós aqui conjugamos as coisas. Ao contrário dos outros que separam, se você é tal religião, não pode defender a pessoa LGBT, se você não sabe, nós aqui juntamos. Você pode ser qualquer religião. Todas elas, puxa de lá o que tem de mais amor, o que tem de respeito ao ser humano, traz para cá. E aqui no PT, quando você estiver debatendo isso, como candidato ou candidata para a Câmara de Vereadores, você pode dizer isso, né? Não, eu posso ser católico, evangélico, da religião, qualquer uma, né? Sigo lá minha religião, mas a parte que eu trago aqui, por isso é que eu respeito todas as pessoas, né? Você diz assim, eu respeito todas as pessoas, e está lá no meu programa, que eu defendo o respeito a toda pessoa. Então, acho que é bonito a gente também dizer isso, porque às vezes faz uma confusão, o PT defende os LGBT. Não, o PT defende a pessoa LGBTI, assim, ó, é nossa, é do PT essa causa. E você pode ser da religião que for e também defender essas causas aqui. Eu fico falando essas coisas aqui no meio, que é para deixar bem claro como é que o nosso programa interage, né? Para não separar as pessoas por segmento religioso e tal, que nem os outros fazem. Isso é coisa de quem tem muito ódio no coração. Nós aqui não. E agora nós vamos falar de uma pessoa que está divulgando muita coisa boa, que tem construído muitas coisas boas através da JPT e da Secretaria Nacional de Juventude. Então, muito obrigada, Ronald Sorriso, a toda a equipe de juventude, todo mundo, né, que trabalha na juventude petista, todo o Brasil, e eu quero passar a palavra para você com muito carinho aí pelo trabalho. Tá certo, Maria. Muito obrigado, primeiro pelo projeto lindíssimo que é o Ideias para Vencer, essa ideia
sensacional de juntar tanta gente, de fazer com que a mensagem e a formação chegue em cada canto do nosso país, independente de onde as pessoas estejam, está sendo muito bacana. Parabéns para você, parabéns para o Gabriel e para toda a equipe. Agradecer minhas companheiras e meu companheiro Márcio, Janaína e Anne pela companhia de sempre, e falar um pouco sobre a importância da juventude, né? Por que é tão importante a gente falar sobre a juventude? Primeiro, no âmbito mais filosófico, a gente precisa lembrar que a juventude sempre é o motor das grandes transformações. É no momento em que há grandes avanços contra os direitos do povo, quem sempre se levanta é a juventude, seja lá para lutar contra a ditadura, colocando muitas das vezes a sua vida à prova, para derrubar presidente corrupto, para restabelecer a democracia, para construir direitos, para evitar um golpe contra o presidente Lula, como aconteceu na farsa do Mensalão, e tudo isso, né, a juventude teve muito presente. E a juventude é o grande motor das transformações, não apenas no aspecto político, mas também ela é no aspecto, né, do desenvolvimento. Hoje nós vivemos um bônus geracional, onde há grandes possibilidades de desenvolvimento, na medida em que nós temos, nos últimos 10 anos, a maior população jovem da história do nosso país. Antes não existiam tantos jovens e nem depois existirão tantos jovens. Portanto, é uma energia forte que está aí disponível na sua cidade, no seu município, seja no campo, seja na área urbana, nas comunidades ribeirinhas. Existe muito potencial, muita energia à disposição para fazer as grandes transformações que cada município precisa. E essa energia não pode ser desperdiçada através da violência que acomete especialmente a juventude negra, através da precariedade da educação, que leva muitas das vezes os estudantes a abandonarem, a se desinteressarem pela educação, pelo ensino, né? Entre outras coisas. O nosso governo foi o governo que criou a Secretaria Nacional de Juventude, o Sistema Nacional de Juventude. As políticas públicas de juventude foram gestadas por nós, nos governos petistas. A partir disso, estabelecemos o ProJovem, veio o ProUni, o Reúne, e uma série de políticas de inclusão que fizeram com que, inclusive, aquele pensamento de que você encerrava os estudos ali, quando você terminava o terceiro ano, fosse um pensamento vencido, porque nessa perspectiva a juventude percebe de que a formação, a educação é efeito contínuo, e cada vez mais educado, melhor a qualidade de vida que vai dar para sua família e melhor as possibilidades de desenvolvimento para a sua própria comunidade. Essa juventude que conquistou esses direitos, Maria do Rosário, é a juventude que rejeitou Bolsonaro nas urnas. Rejeitou Bolsonaro ao ponto de, se fossem os jovens, assim como as mulheres e os negros, mas se fossem os jovens que tivessem votado para presidente, nós teríamos um professor e não um cara que tentou, inclusive, sabotar a própria corporação da qual ele fez parte, né, e que foi processado por indisciplina. E essa juventude, ela quer perspectiva, ela quer olhar para a política e ver e enxergar perspectiva para as transformações que ela acha prudente, ela acha necessário. E é por isso que nós precisamos fazer esse diálogo firme com os jovens e as jovens do nosso país. A hegemonia política do nosso partido, e hegemonia a gente entende aquela linha de pensamento que ela é tão forte, ela é tão perene, que naturalmente ela só vai acontecer se nós fidelizarmos a juventude para as nossas causas, de uma cidade que seja antirracista, antimachista, anti-homofóbica, uma cidade que consiga pensar para fora daquela velha caixinha onde sempre tentam nos colocar. E construir inovações, é óbvio, construir participação política, mas eu acho que isso é o ponto para a segunda pauta. Eu estou aqui controlando o meu tempo para não estender muito, mas o que eu acho que a mensagem, sobretudo, não para os candidatos jovens, porque eu acho que eles estão cansados, inclusive, de ouvir isso, mas para os demais candidatos, os mais velhos, aqueles que compreendem a importância da juventude. Assim como a Anne colocou, ouçam. A gente não quer alguém que chegue para nós e dite uma série de ideias como se nós fôssemos um papel em branco para depositar uma série de pensamentos. Né? Nós temos o nosso próprio pensamento, nós queremos trocar, nós queremos apresentar quais são as nossas perspectivas nessa sociedade tão desigual, tão brutal, e que às vezes provoca uma série de sentimentos
muito difíceis na gente, como o desalento, a partir do desemprego, a depressão, uma série de problemas que essa geração tem vivenciado. E para a gente ter ânimo, a política precisa mudar. E para a política mudar, ela precisa também nos ouvir, né? E compreender, para encerrar, que as nossas lutas elas estão longe de ser lutas identitárias. E aí, quando eu falo pela juventude, eu acabo falando por jovens mulheres, jovens LGBTs, por jovens negros, negras, indígenas, por todo tipo de juventude. Porque para nós é tão importante que nós façamos essa análise, né, de sociedade. É porque foi o patriarcado, foi o racismo e foi a LGBTfobia que estruturaram a nossa sociedade. Foram 300 anos de escravidão que fazem com que hoje as pessoas que sejam caçadas nas favelas e nas periferias do nosso Brasil sejam a população negra e seja a juventude negra a principal vítima dessa série de violência. E nós precisamos constituir nos nossos municípios, inclusive, sistemas de segurança que levem em conta isso. Não se arma guarda municipal, não se arma esse poder da forma como ele está constituído para cada vez mais massacrar a nossa população que está indo para as ruas, por exemplo, para defender a vida sendo camelô. A segurança pública que a gente tem que pensar no Partido dos Trabalhadores é outra. E sobre ela eu vou falar no próximo ponto. Muito bom, Sorriso, muito obrigada mesmo. Ela já entrou, inclusive, em questões conceituais e de propostas, que é exatamente para o lugar que a gente vai agora nessa apresentação de ideias que, na verdade, vão convergindo e que vocês podem, inclusive, dialogar entre vocês. Nesse momento, então, as propostas. Candidatos e candidatas vão estar apresentando suas ideias, vão usar muito a internet no próximo período, essa campanha será diferenciada. Então, a internet também exige mais no campo das ideias, até porque a gente vai ter que suprir uma falta que eu nem sei exatamente como conseguiremos, que é a do contato direto. Mas as pessoas se tornam mais reflexivas. A gente vai tentar fazer o contato direto, só que não vai ser com grandes aglomerações, nós vamos ser super respeitosos, mas a gente vai ter que manter algum tipo de contato e de participação junto à população, com todo o respeito e cuidados sanitários e de preservação da vida que o nosso partido tem indicado. Agora, Anne, agora vou inverter aqui, Martius e Jana Sorriso, começar pela Anne, para que ela possa apresentar, e depois cada um e cada uma, de forma bem direta, né, as propostas que o segmento formulou, que o PT formulou, com as mulheres, com os negros e negras, com a juventude, com a população LGBTI, para o enfrentamento e propostas, enfim, então, é uma visão propositiva, é o que nós não queremos, mas é aquilo que nós queremos, como políticas públicas, a partir dos municípios também lutando para o Brasil, né? Já que foi dito aqui muito bem, a Anne e a Janaína trouxeram, nós temos história, nós temos trajetória, nós temos contribuição, e o nosso modo de ser e o modo de existir como Partido dos Trabalhadores contribuiu e contribui com o Brasil e no governo faz diferença. Então, querida Anne Moura, contigo agora, propostas das mulheres, do Elas por Elas, da Secretaria Nacional. Então, eu vou começar falando sobre isso. Assim, nós temos o modo petista de governar, que é construído pela escola, todo um processo que muita gente conheceu agora na jornada, e dentro desse modo petista de governar, a gente tem os 13 pontos das mulheres do modo petista de governar, e esses 13 pontos vocês podem encontrar na nossa plataforma, que é o elasporelaspt.com.br, que a gente tem uma plataforma que tem todo o material, tem os 13 pontos, tem material para baixar, e tem algumas aulas também sobre o processo de formação, que essa plataforma é o projeto nosso, de incentivo, eu sei que todo mundo deve conhecer, que organiza as mulheres, que promove esse protagonismo, a formação, a comunicação, que prepara para a campanha. Eu não vou falar dos 13 pontos, eu separei aqui 4 pontos que, para mim, e o que a gente tem dialogado, conversado com muitas companheiras que são candidatas, e mulheres mesmo que vão ajudar nesse processo eleitoral, e que a gente gostaria de ver
nessa campanha seja defendido para quem são pré-candidatos a vereador ou vereadora, ou quem vai estar disputando também as prefeituras. E eu separei aqui 4 pontos, que são pontos gerais, porque as cidades são diferentes, o nosso país é diferente, não dá para tratar uma cidade que é de São Paulo com uma cidade como no interior do Amazonas, a realidade é completamente diferente. Então, eu tentei pegar 4 pontos aqui, que são 4 pontos gerais, que é possível fazer numa grande cidade e é possível fazer também numa cidade pequena. Eu vou começar com a questão de todas as áreas, as políticas públicas, que precisa ter essa questão interseccional, que dialogue as pautas de mulheres em todas as secretarias, em todo o programa de governo, seja do ponto de vista da saúde, da educação, de todos os recortes de uma gestão, mas que seja adequada à realidade. Às vezes, o município ele está precisando mais de dar de um olhar para a saúde, outro município mais para o olhar da educação, ou a questão do emprego do desemprego está muito grande. Então, a partir desse olhar, tentar formular políticas que transitem em todo o conjunto do governo. Essa é a número 1, é a básica, a política pública para as mulheres e de forma transversal, que consiga dialogar com todos os temas de uma gestão. O segundo ponto é a participação popular, porque para nós, nos nossos governos, deu muito certo a questão da consulta, conferência, conselho, e é muito importante a gente fortalecer isso, porque por mais que quando nós estamos candidatos a gente pense assim, sabemos tudo o que precisa, fazer o processo de participação popular, ouvindo a realidade, ajuda muito, inclusive, a identificar quais são os problemas da cidade. E é aquilo que eu falei anteriormente, as mulheres conseguem dizer exatamente, do ponto de vista da cidade, quais são os serviços que estão faltando. E isso ajuda a formular e direcionar o dinheiro público, para não fazer coisas aleatórias. Às vezes, criar uma secretaria de mulheres é muito importante numa grande cidade, mas que tenha recurso para executar política pública. Mas para uma cidade menor, o conselho direcionado de forma transversal funciona muito mais, porque vai o dinheiro para várias áreas de atuação. Então, a participação popular é fazer a gestão conjunta, e isso dá muito certo nos nossos governos, é uma marca do PT, e eu também quero sugerir, pensando políticas públicas para as mulheres. O terceiro ponto é sobre as organizações hoje, quase que coletiva. Nós temos um processo que é um processo do desemprego, do trabalho informal, que atinge muitas mulheres. Essa história das mulheres ter que sobreviver por conta própria, ou ter que fazer alguma coisa porque não tem onde deixar seu filho, porque não tem creche, é uma situação muito complicada. E as mulheres é onde atinge a maioria do trabalho informal. Então, é muito importante que a gente pense em iniciativas a partir da economia solidária, a partir de fortalecimento dessa autonomia econômica dessas mulheres em determinados lugares, porque elas se organizam nas periferias do país, em comunidades, em áreas rurais, e essa parte dessa autonomia ajuda a combater muita coisa, inclusive a violência, que eu vou falar no quarto ponto. Mas essa questão da economia solidária, a questão do desemprego é muito forte, e na pandemia vai ser muito grave. Nós não vamos dar conta de resolver tudo, mas a gente precisa promover, a partir deste lugar, do território dessas mulheres, iniciativas para que elas tenham essa economia econômica. É claro que se precisar gerar emprego é muito importante, se conseguir isso, porque a garantia do emprego é aquilo que a gente defende como dignidade, para que as pessoas tenham lá o seu emprego fixo e não fique trabalhando de forma informal. Mas a realidade hoje é uma realidade diferente. Então, essa questão da autonomia econômica, da questão da própria economia solidária, de iniciativas territoriais, ajuda as mulheres a sobreviver, e é importante que a gente tenha essa sensibilidade também para enxergar essas iniciativas. E, por último, o quarto e último ponto é o enfrentamento à violência, que não pode ser tratado
apenas como campanhas de denúncia. Ah, vocês precisam denunciar, vamos aumentar. Também é muito importante divulgar os mecanismos, divulgar a Lei Maria da Penha, porém, nós precisamos também criar rede de proteção, de acolhimento. Nós não podemos deixar para combater a violência quando já vira um índice. Isso é muito importante. Essa, para mim, é a parte... Todos os outros que eu falei, isso é quase que uma prevenção. Porque quando a mulher está tendo essa autonomia, de certa forma, ela não se submete a relacionamentos abusivos e até de violência. E na questão da violência, que é o quarto item, como a gente enfrentar, não pode ser meramente campanhas do Disque 180, tem que cumprir a Lei Maria da Penha, campanha que só para divulgar. A gente precisa ter rede de proteção que consiga que essa mulher dê conta de ter um lugar de acolhimento psicológico, com serviço social para ela, conquistando a autonomia dela, e não depois que virar índice a gente ficar, mas tantas mulheres nós perdemos. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é muito importante a gente conseguir criar esses serviços também de denúncia, olhar o que tem, geralmente nos municípios, principalmente os municípios que, para além das capitais, esse serviço acaba ficando muito precarizado. E é por isso que no nossos governos, nas nossas propostas, a gente precisa ter um olhar para esse atendimento, para combater o alto índice de feminicídio. E a gente combate fazendo a prevenção, organizando a partir do processo de acolhimento para que essas mulheres não virem índices, e que é muito grave essa realidade. Bom, eu termino com isso, e mais propostas tem na nossa plataforma, fiquem à vontade para poder buscar essas ideias lá. Obrigada, Anne. Sorriso, nós vamos continuar invertendo aqui, tá? Vai lá, Sorriso. As propostas da Juventude do PT, da Secretaria, para os programas e para a atuação. O pessoal está exercitando agora, no período pré, o que vai fazer depois também que tiver nos mandatos. Então, aí está a importância das propostas. Perfeito, perfeito. Tem um ponto da educação que, obviamente, eu acho que já está bastante incrustado no pensamento de cada companheiro e companheira que vai ser candidato e candidata, mas é sempre bom referendar a conquista do Fundeb agora, a nível federal, né, Fundeb permanente, é a manutenção de uma conquista dos nossos governos, que precisa ser fiscalizado, precisa ser orientada a melhor distribuição desses recursos, inclusive porque há uma diferença grande entre as escolas, a estrutura das escolas nas zonas mais pobres, das zonas mais ricas da cidade, assim como uma série de outras diferenças que acontecem quando, no final das contas, a gente esperava que os direitos fossem iguais. Mas, tirando esse ponto, que quando você pensa a juventude, todo mundo acaba refletindo, eu quero me apegar em outros 5 pontos aqui que são fundamentais. Primeiro, geração de emprego e renda. Hoje, nós vivemos um desemprego brutal na juventude. Para você ter uma noção, Maria, no primeiro trimestre desse ano, 27,2% da juventude que procurava emprego estava desempregada. Fora aqueles que ainda não estavam procurando emprego, ou estavam só procurando estágio, ou aqueles que estavam desalentados. Ou seja, existe uma massa brutal. Isso antes da pandemia, imagina agora, de jovens que estão desalentados, sem a possibilidade de construir a sua emancipação, tendo emprego, tendo renda. E isso precisa ser colocado nas nossas plataformas. E aí, quando você pensa no município, você pensa no município com pouca possibilidade de fazer indução, desenvolvimento econômico. Mas, na verdade, há uma série de empreendimentos que se constituem em todos os municípios e que precisam ter contrapartidas. E a gente acredita que, dentro das nossas gestões e no legislativo, exigir que essas contrapartidas sejam a contratação de jovens para o primeiro emprego, para que eles tenham, enfim, aquela tal primeira experiência tão exigida, é fundamental e isso precisa ser trabalhado. Da mesma forma como há a possibilidade de, através de uma cadeia produtiva muito vibrante, através de rodas culturais que acontecem, a gente pode possibilitar, via economia criativa, com que esses jovens produzam os próprios empregos. E produzir os próprios empregos também significa através de muita solidariedade, através da possibilidade de construir cooperativas, estúdios,
Enfim, há vitalidade na juventude, mas isso precisa ser incentivado pelo poder público municipal, precisa ser marco legal nos municípios. Quando a gente fala dessa possibilidade de desenvolver economia criativa e solidária, a gente também fala do direito à cidade. Esse jovem, para buscar um emprego, para levar seu trabalho, para levar sua arte, para levar sua criatividade nos diferentes pontos, ele precisa ter o direito ao acesso à cidade. O transporte público, infelizmente, ele é muito caro, né? Sobretudo para a juventude. Ou seja, a gente precisa debater o passe livre para os estudantes, isso não só para os estudantes da educação básica também, mas também para os estudantes no ensino superior. A gente precisa debater o barateamento desse transporte, por que não a tarifa zero para que essa mobilidade aconteça nos municípios em que isso é possível, onde não é possível, que seja barato, que seja integrado, né? Que com uma passagem você consiga, sobretudo nas grandes e médias cidades, deslocar por toda a cidade sem ter um maior custo e com eficiência. Isso é fundamental para a juventude. E isso vai possibilitar o acesso aos diferentes oportunidades de cultura, de esporte e de lazer, né? É óbvio que a gente quer que no nosso bairro tenha o melhor equipamento possível, mas é óbvio também que se a gente quiser se deslocar para um outro lugar para conhecer uma realidade diferente que está dentro da nossa própria cidade, isso também tem que ser direito. Quando se pensa essa possibilidade de você deslocar equipamentos e tal, se pensa muito na possibilidade do jovem não sair daquele local, né? Para ficar residindo e vivendo só na sua bolha. E, na verdade, a gente quer vivenciar, a gente quer conhecer. E a possibilidade da gente ter teatro na nossa comunidade, mas a gente ter o teatro no centro, a gente poder ir no teatro no centro e poder no estádio, enfim, participar de rodas em outras praças, isso é fundamental para a juventude. E isso se faz através da promoção da participação política e social, ou seja, ouvindo a juventude e promovendo conferências, promovendo debates, audiências públicas que consigam fazer com que essa juventude não apenas tenha métodos de fiscalização e cobrança, mas métodos de proposição. E os nossos mandatos eles podem agir dessa forma e também as nossas gestões. Isso passa por consolidar os direitos da juventude nas vias institucionais. A gente tem como conquista o Sistema Nacional de Juventude, que infelizmente está sendo degradado pelo governo que está aí, mas isso é uma conquista e que precisa ser estabelecido nos municípios com orçamento. Ter um órgão gestor de juventude é fundamental, seja ele uma secretaria, subsecretaria, coordenadoria, enfim, indiferente de que forma ele exista, que ele exista e seja empoderado com orçamento e com possibilidade de executar um planejamento para que as políticas, de fato, aconteçam na ponta. E isso significa a consolidação dos direitos da juventude. A juventude sempre foi tida como o início da vida adulta. E muitas das vezes significava jogar a juventude no mundo sem ela ter tido o desenvolvimento pleno. A conquista do Sistema Nacional de Juventude, do Estatuto da Juventude, que foi sancionado em 2013 pela presidenta Dilma, entre outras coisas. E a sua efetivação significa a possibilidade de que a gente vai ter esse desenvolvimento da juventude acontecendo. E voltando na questão da violência, a gente precisa, antes de tudo, que os nossos territórios sejam reconhecidos como territórios de paz e não territórios de guerra. Eu escutava agora cedo no telejornal, por conta de um conflito que aconteceu aqui no centro do Rio, perto da minha casa, que existem territórios conflagrados perto da vida cotidiana da sociedade, porque tinha um prédio do lado de uma favela. Não, aquele território não é um território conflagrado, aquilo é um território onde há pessoas, sobretudo pessoas negras, que querem descer das suas favelas, ter oportunidade, ter acesso ao trabalho, dignidade, bem-estar, e aqueles territórios precisam ser reconhecidos como territórios de pessoas de paz, de pessoas que estão ali para construir a sua vida. E a gente precisa encarar essas pessoas com muita responsabilidade e com a possibilidade de promover oportunidades. Isso é tudo. Isso é tudo. Quando você vê um camelô no centro da cidade defendendo o seu, que a primeira opção não seja você, na verdade, saquear, que é isso que as guardas municipais fazem, o produto desse trabalhador, dessa trabalhadora, e deixar ele sem oportunidade, muitas das vezes fazendo com que ele tenha que recorrer à criminalidade. Não, a gente precisa dar oportunidade, a gente precisa acolher e a gente precisa organizar
para que aquele ponto ali seja um ponto onde ele possa levar o sustento para as suas famílias. Isso é que é fundamental e isso é uma luta da juventude brasileira também. Obrigada, Sorriso. Muito importante essa fala. Vou passar a palavra, então, para o Mártios, Janaína, e depois para você. E daí, depois, a gente vai invertendo a lógica aí, tá? Oi. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ter direto na questão do programa de governo. Conforme eu disse, né, nós criamos um caderno que chama Diretrizes para uma Cidade Antirracista. Esse caderno ele parte da compreensão que a desigualdade econômica e social entre negros e brancos ela precisa ser enfrentada, essa desigualdade. Primeiramente, pelos governos federal e estaduais, que hoje, com o governo Bolsonaro e com a direita espalhada pelo Brasil inteiro, é muito difícil que isso venha a acontecer, eu digo impossível, mas, contudo, a gente considera também que os municípios podem e devem desenvolver políticas públicas e incentivar ações também na iniciativa privada no sentido da reparação, da promoção da igualdade racial e no desenvolvimento de estratégias para a conquista da equidade. E equidade, a gente entende aqui, equidade, no nosso caso, ele se refere ao desenvolvimento de políticas públicas que visam a ter programas e ações, né, que superem os obstáculos e as discriminações decorrentes de questões individuais ou sociais. Trata-se, antes de mais nada, de reconhecer as desigualdades para promover justiça social. Nossa proposta ela tem 10 ações básicas, né, que a gente trabalha vários, na verdade não são conceitos, mas várias ações, recursos e infraestrutura, democratização, prioridade às mulheres negras, saúde, comunidades quilombolas, Estado laico e liberdade religiosa, a questão da juventude, que eu não vou repetir uma vez que o Sorriso colocou muito bem colocado, trabalho e emprego, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável, educação e cultura. Essas ações serão desenvolvidas em 6 premissas básicas, né? Nós trabalhamos essas ações com 6 premissas básicas. A primeira premissa é que as políticas a serem implementadas precisam ter caráter transversal, envolvendo o conjunto das secretarias e órgãos de gestão, bem como a necessária presença negra, de pessoas negras, no primeiro escalão, para além dos órgãos de promoção da igualdade racial a serem criados. O que acontece na grande maioria, inclusive dos nossos municípios, das nossas gestões do PT? É que cria-se uma secretaria, uma subcoordenadoria, uma coordenadoria, um departamento de igualdade racial, e acha que isso refere-se à reparação que tem que se fazer histórica com o povo negro. Não. O que nós queremos dessa vez é que em todas as prefeituras do PT, em todas as prefeituras coligadas, que se encontrem pessoas negras para estar no primeiro escalão da prefeitura. Nós temos gente capaz, nós temos gente em condições de desenvolver políticas públicas. Então, não dá mais, né, para a gente criar apenas uma secretaria e deixar, efetivamente, de ter pessoas negras no primeiro escalão. Então, são as duas coisas juntas. A segunda premissa é que é fundamental a retomada das políticas de promoção da igualdade racial já desenvolvidas por administrações petistas anteriores, por administrações petistas e não petistas. Então, a nossa ideia é olhar para essas ações e essas políticas que foram desenvolvidas, fazer a atualização dessas políticas, né, e dessas experiências adquiridas e projetar novas perspectivas. Então, essa seria a nossa segunda premissa. A terceira premissa é que nós achamos, e temos a certeza, na verdade, que é central o enfrentamento à vulnerabilidade e à violência contra a juventude negra, né, a partir da compreensão de que se trata de um problema com dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas que impactam a população como um todo. Né? Eu também não vou entrar, Sorriso já disse, né? É necessário pensar onde tem guarda municipal, a guarda municipal, para ser uma guarda municipal que proteja as pessoas e não que ajude a fazer com que a polícia militar já faz, né, que é usar a violência como controle social, matar os nossos jovens, né? Então, nós precisamos pensar na guarda civil humanitária, uma guarda civil, uma guarda municipal, melhor dizendo, né, que incorpore efetivamente as demandas, né, que a sociedade necessita, que é da vida das pessoas. A outra premissa
é que as mulheres são o epicentro das famílias negras, né? A principal força, a manutenção e o segmento mais vulnerável da nossa sociedade. Então, todas as políticas públicas que nós defendemos no nosso caderno, elas deverão ter as mulheres negras como foco principal. A outra quinta premissa é que os programas nacionais voltados à promoção da igualdade racial criados no nosso governo, em que pese, né, a gente saber terem sido abandonados pela extrema-direita que governa o país, eles devem servir de referência para a elaboração das ações municipais. E a última premissa, que é necessário que os mandatos executivos e legislativos estejam atentos ao momento pós-pandemia e proponham projetos e programas capazes de contribuir para a recuperação dos grupos e regiões mais vulnerabilizados. O que nós estamos querendo dizer isso? Nós estamos propondo, via Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, que em todas as cidades seja criado um plano emergencial para enfrentamento da pandemia. Seja criado um plano emergencial para que as pessoas que mais vulnerabilizadas ficarem tenham condições, seja através do empreendedorismo, seja através de criação de trabalhos temporários, seja através de quaisquer ações que a Prefeitura venha desenvolver, mas é importante incorporar esses companheiros e essas companheiras na vida social, que, com certeza, em função da pandemia, elas serão tiradas. Então, basicamente, em linhas gerais, são essas ações que nós vamos defender. Nós temos uma questão muito grande com as comunidades quilombolas, né? Onde houver comunidades quilombolas, nós queremos que essas comunidades sejam tratadas de maneira também diferenciada, né? E a gente sabe que o governo Bolsonaro, indiscutivelmente, promove o genocídio ou etnocídio dos habitantes das comunidades tradicionais, né? Agrava cada dia que passa as suas condições de vida em todo o país. E os municípios, até mesmo por força de lei, Rosário, companheiros e companheiras que estão nos assistindo, têm poucos instrumentos para se contrapor a essa onda destrutiva, né? Mas aí a gente está propondo, aqui eu vou encerrar aqui com as proposições algumas para as comunidades quilombolas, que para nós é muito caro, que nós temos que priorizar as compras institucionais de produtos oriundos das comunidades quilombolas, né? Tem comunidades quilombolas, da mesma maneira que muitas ações que são realizadas na agricultura familiar, companheiros e companheiras da agricultura familiar, as prefeituras, elas devem realizar as suas compras institucionais a partir desses produtos, que muitas das vezes são produtos orgânicos, são produtos que estão incorporados na transição ecológica, que é o eixo estruturador de todas as ações do nosso governo, o eixo estruturador de todas as ações dos nossos programas de governo. Então, essa transição ecológica, a partir do olhar para as comunidades, ela é importante. A criação de programas de incentivo de volta à terra e a ruralização voluntária, especialmente também da juventude, e programas de valorização dos currículos educacionais das culturas das comunidades quilombolas, fortalecendo as diretrizes nacionais curriculares para a educação escolar quilombola e também para aquilo que a gente já sabe muito bem, né, a implementação mesmo nos municípios da Lei 10.639 e 11.648, que são as leis que instituem no currículo escolar a história africana e indígena, né, para que as nossas crianças tenham ciência efetivamente da contribuição que esse povo, né, tanto o povo indígena quanto o povo afro-brasileiro, deram na constituição da identidade nacional. Basicamente são essas propostas e no dia do lançamento a gente vai colocá-las de maneira um pouco mais detalhada. Obrigado. Olha, a gente está com muito... Eu acho que todos nós já estamos vendo o anúncio aí desse caderno de diretrizes para uma cidade antirracista, com muita vontade de conhecer esse conjunto, né? E cumprimento também o Márcio, e até observo aqui na fala de cada uma, é impressionante como vocês trazem um conjunto de temas que dialogam com o todo da cidade. Quando a Anne diz, olha, quem vive a cidade de uma forma diferenciada, as mulheres vivem, né? Então, ouvir as mulheres é ouvir realmente qual a cidade. Quando o Martins enfrenta esse conjunto de questões e traz a transição ecológica, por exemplo, nós estamos aqui falando de questões muito amplas, que se o candidato ou candidata do PT conseguir perceber a cidade, e acho que essa é uma característica nossa, como um todo, como um sistema, e que nós, como gestores, vereadoras, vamos estar desobstruindo as relações, que é o que o Sorriso falou entre o prédio
e a favela. As pessoas convivem. Nós queremos uma cidade de convivência, territórios de paz. Territórios de convivência são territórios de paz. A intolerância começa pela obstrução da convivência mesmo, pelo desrespeito, né? Formando guetos e abordando as comunidades com violência por parte do Estado, em geral. Então, olha, ao cumprimentar todo o programa do nosso partido em relação a essas 4 áreas, que também está em diálogo com todas as demais que o partido trabalha, nós vamos passar para a parte final aqui, para o pessoal fazer suas considerações finais, mas com extrema capacidade, né, e o Sorriso está me alertando alguma coisa aí. Pode falar, Sorriso. A Janaína tem que falar. Faltou a Janaína. Faltou o Sorriso ainda? Não, a Janaína falar das propostas. Faltou a Janaína. Mas antes, claro, eu vou passar para a Janaína. Ah, por isso que ele estava apontando assim. É porque na tela a Janaína está aqui no cantinho. Bom, não, mas vamos passar para a Janaína. E depois da Janaína, vamos passar para as considerações finais. Está certíssimo, Sorriso. Desculpa, Janaína, impossível não ouvir as propostas que você está trazendo, porque a gente sabe da construção também, e que neste momento o nosso partido, Janaína, tem muitos candidatos e candidatas que estão se organizando e se apresentando, inclusive, a partir da pauta LGBTI. Apesar de todo o partido tratar, também tem as candidaturas que a secretaria construiu, né? Então, muito obrigada, Sorriso. Com a palavra, nossa querida Janaína, companheira aí de luta. Programa, Janaína, qual é o nosso programa de ação? E aí, Rosário, acontece, minha companheira, vamos tocando, a gente sabe, já aproveito na minha finalização, eu já faço a minha despedida também, para que eu sei que a gente tem horário, tem prazo. Não, pode tocar. Então, eu acho que é importante dizer o seguinte, a gente foi muito procurado por pré-candidaturas que não são LGBTs, né? Então, assim, como é que eu penso política? Porque, assim, a maioria das políticas executadas eram planos de ações nacionais para ser desenvolvidas nos municípios. A Rosário pensou muito isso, inclusive, né? Transversalizar essa política para ser executada, inclusive de termos de compromisso para os municípios e estados assumirem como para o enfrentamento à LGBTfobia e outros mecanismos. Então, eu quero trazer um pouco para essa atualidade da pandemia, né? A gente vive o processo do fascismo, mas a gente precisa também lembrar que vive um processo de pandemia. Então, pensar como minimizar esses impactos da pandemia no município, né, pós-eleição, como é que eu vou atuar, pensar a política. Acho que primeiro eu queria trazer a educação como um primeiro foco. Né? A educação ela precisa ser inclusiva e não discriminatória. Apesar de ser no município, é da base da estrutura que a gente pode promover as mudanças sociais necessárias. Né? Debater diversidade sexual não é, e jamais vai ser, tratar de sexo ou outros instrumentos como é vendido para a sociedade como um todo. Né? É importante, quando você abordar, você trazer educação, mas com a diversidade da inclusão e não discriminatório. Então, você tem que perceber a importância de trazer, por exemplo, o debate do 10.638, que o próprio Márcio trouxe aqui, ele é um elemento de conhecer a história do povo negro, ela é um elemento de reeducação, assim como entender a diversidade, entender os LGBTs, entender essas formas de relação, ela não está ligada diretamente a sexo, mas de você reeducar nas nossas crianças para fazer isso. Mas é importante, e eu acho que o PT sempre teve muito essa pegada, que aí surge a história do kit gay, mas sempre foi uma pegada também de preparar os profissionais da educação para lidar com essa diversidade na sala de aula, para lidar com esses temas e abordá-lo. Né? Então, acho que é importante a gente também ter isso à vista, de trazer de volta, porque a escola, a mordaça, né? a escola aí que eles construíam como ideal, ela justamente era para desmontar todas essas formas de trazer essa diversidade, inclusive a diversidade de gênero, né? Do empoderamento feminino, entre outras coisas. Não de desvirtuação da sociedade, da família brasileira nacional. Acho que um outro elemento importante a gente tratar é o campo da saúde. Nós precisamos retomar a saúde da população LGBT, que tanto avançou os nossos governos. Então, assim, não é só parar os profissionais para atender as especificidades dessa população, mas debater com essa população como o atendimento pode ser mais qualificado, no sentido do tratamento, gente. A gente está falando de tratamento, algo simples. Uma pessoa trans já numa UPA e conseguir minimamente dizer o postinho da sua cidade.
eu sou fulano tal, você perceber que ali que a documentação ainda não está retificada e tratar a pessoa pelo nome social. Um instrumento simples, de dignidade e respeito ao indivíduo, que ainda a gente vê na sociedade pessoas que rejeitam, que não são capazes de compreender. Então, preparar esses profissionais para o atendimento da população LGBT também é garantia de dignidade humana, garantia de respeito. E a reeducação das pessoas. Eu vou estar o tempo todo nesse foco da educação. A gente precisa novamente debater com as pessoas esse tema e desmistificar ideias construídas. E aí, gente, emprego e renda é criar programas de incentivo. Até porque a população LGBT, que não, na sua ampla maioria não está em emprego formal, ela geralmente atua com a economia solidária e com a economia criativa. Então, é importante programas de incentivo para garantir essa inserção desse público, que às vezes busca como alternativa e segurança pessoal a sua própria forma de sobrevivência, porque, inclusive, o ambiente de trabalho, às vezes, é um ambiente seguro. É importante também falar que os serviços públicos, o ambiente, também precisa conscientizar essas funcionárias públicas da importância do tratamento com respeito, fraternal e igualitário. Então, acho que são elementos que a gente vai trazer um pouco. Falar de segurança pública é muito difícil, porque você não tem que lidar só com o instrumento do Estado, que é o opressor, mas, inclusive, as pessoas que ainda adotam essas características opressoras. Então, achar que LGBT é natural e você praticar a violência como uma forma de conter a nossa existência, os nossos corpos. Então, assim, acho que é importante debater segurança pública, mas é importante também debater como esses profissionais, esses agentes, atendem também a população LGBT, né? Que não naturalize, a gente tem muito caso no país, a Rosário sabe bem disso, né? De não torne naturalizado, como aconteceu com a Luana Barbosa em São Paulo, mulher preta, lésbica masculinizada, que a polícia, a primeira aborda por ser preta, perceber que ainda é preta é lésbica. Você quer, e masculinizada, você quer ser tratada como homem, então, como homem, você vai ser tratada. E ela foi espancada e ia falecer. Pena que as nossas mortes não causam tanta indignidade quanto os atos que são realizados. Então, debater, pensar programa é pensar em casa de acolhimento. Nesse enfrentamento à violência, a gente tem a violência que ainda, infelizmente, é violência familiar, e que muitas vezes esses LGBTs têm como alternativa a rua. Nós precisamos dar instrumento, garantir aos nossos adolescentes, gente, eu estou falando de adolescente, sabe? As histórias narrativas de meninas, trans, meninos gays, sabe? Sair de casa com 11 anos, que não era um ambiente seguro, para ficar à rua não é um ambiente seguro. Uma casa de acolhimento é uma alternativa também para o bem-estar e cuidar. O Conselho Tutelar precisa ter uma atuação para além de fronteiras religiosas, ela precisa atuar de forma de garantir o que o ECA prevê para a proteção das nossas crianças e adolescentes. E articular a política pública é necessário ter instrumentos institucionais. Então, se a gente está pensando em política para a prefeitura e não ter instrumento onde eu penso políticas para a população, a gente tem que criar. É importante criar isso. E dar condições. O Sorriso falou uma pegada o tempo todo que eu prestei muita atenção, o famoso orçamento. Você tem orçamento para o funcionamento e ação da política. Não é só criar o espaço, é pensar o orçamento também para que aquele espaço desenvolva política. E a criação de conselhos, gente, acho que não tem melhor forma de construção política que essa do debate coletivo, da gente debater com a sociedade civil o desenvolvimento das políticas. Então, pensar esses instrumentos de participação social via conselhos nacionais, fortalecimento que dependendo de quem está no comando, desativar ou reativar, trazer voltas políticas. E para quem tiver dúvida, gente, aí para encerrar, quem tiver dúvida, dia 10 de setembro a gente também vai fazer o lançamento aí, a gente vai liberar muito conteúdo, muito material. Então, é importante, se tiver dúvida, nos procure as secretarias estaduais. Eu estou vendo aí o Felipe, está o nosso companheiro Paulo Mariante, o Henrique. Tem tanta gente que eu não vou conseguir citar todo mundo. Galera LGBT acompanhando. Procure as nossas secretarias estaduais. Cada secretaria desenvolveu 13 pontos a partir da realidade local que vive. A gente deu a base nacional, mas o desenvolvimento dos pontos estão nas secretarias estaduais. São eles que, de fato, vivem essa realidade, dialogam isso. E sobre as nossas... A gente fez um cardzinho, tem uma galera que se apaixonou. Gente, cards são para a galera LGBT. Mas, assim, a gente vai criar um selinho para a galera que é pró
defesa das lutas LGBT. Então, quem quiser, no dia 10 depois a gente vai disponibilizar. É um selinho, não sou LGBT, mas defendo a luta LGBT, porque é também importante ter você conosco nessa trincheira, né? Não precisa ser LGBT para lutar por direitos, não precisa ser mulher, não precisa ser negro, não precisa ser tudo. Precisa ser parte dos trabalhadores e condizer com a sua realidade. E aí eu já me despeço, agradeço imensamente, Rosa, pelo espaço, sabe? Porque é importante dizer isso. São esses espaços de ocupação que nos permitem cada vez mais ter voz intensa e forte internamente, externamente. Eu estou dizendo especialmente por causa do LGBT, que em 2017, há pouco tempo, se tornou secretaria, né? Então, é importante essa tomada de espaço, desse nosso papel social e político que a gente tem, saudar os secretários, importante dizer, todo o projeto representa a juventude, que tem ali também programa pensado para a juventude LGBT, como o racismo tem para negros, negras LGBT, e lembrando que quando a gente vai fazer recorte, a população LGBT é a população mais vulnerável, mas quero fazer uma saudação muito carinhosa, porque a gente nunca teve a oportunidade na história de serem inseridos, e aí eu quero falar enquanto mulher lésbica, em nome de licença para falar em nome das lésbicas, bissexuais e transexuais. O Elas por Elas, a Secretaria de Mulheres da ANE, nos estimulou tanto e nos deu tanto espaço, tanta voz, e esse ano a gente tem um número expressivo de mulheres trans. As meninas se sentiram seguras para se ver num projeto, apresentar e colocar seu nome à disposição. Então, são essas mudanças que a gente promove, não externamente, mas internamente no PT, para empoderar, fortalecer e construir uma política mais inclusiva. Então, fica meu carinho, meu agradecimento a todos e todas, e que nos acompanharam, nos ouviram. Quero agradecer o Coletivo Nacional, quero agradecer as secretarias estaduais, tem aprendido um novo exercício, né? Quando a gente ocupa novos espaços, a gente aprende novos exercícios e tem dado todas as condições, a gente tem feito formação, dialogado, sabe, tem um trabalho muito bonito, Rosário. Eu espero que esse trabalho se reflita nas ocupações de espaço. Mas eu estou muito orgulhosa da turma LGBT, porque, dependente de todas as adversidades, e eu digo isso porque eu faço questão de as pessoas ligar, perguntar também como vocês estão, e ouvir todas as adversidades e ver a turma firme e forte nessa trincheira do projeto por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, não faria sentido, secretária, se de fato a gente não seguisse incidir de alguma forma positiva na vida das pessoas. É isso. Desculpa a emoção. Nossa, querida companheira Janaína, é impressionante, assim como foi importante também te ouvir. A Janaína já se despediu, mas se ela quiser voltar a se despedir, eu vou passar uma palavra para ela, porque, na verdade, o que a Janaína representou aqui, tudo isso, Janaína, essa integração só é possível também porque a pasta que você representa, a Secretaria Nacional que você está à frente, com o coletivo, com companheiros e companheiras em todo o Brasil, está também fazendo o seu trabalho com muita dedicação. Então, queria, sabe, o reconhecimento, que eu concordo totalmente pelo papel da ANE, da Secretaria de Mulheres, do Elas por Elas, que tem sido um esteio realmente para nós, e ao mesmo tempo a gente olha para você, Janaína, e vê o como é importante seu trabalho. Você é uma dirigente do PT, que a gente admira muito também, minha companheira querida. Então, vamos lá. Ao seguir aqui, nesse momento final, então, a gente até se emocionou, né, porque não é fácil botar o trabalho em pé, é muita dedicação, gente. E o nosso partido não parou, a pandemia veio, a gente é a bancada federal que mais apresentou projetos, propostas, nós somos o partido com mais iniciativas, estamos lutando muito em cada canto do Brasil, e eu vou dizer a vocês uma coisa, esses secretários e secretárias, as secretarias aqui, sobretudo, junto com a de Cultura, Meio Ambiente, com a Lucinha, né, dos movimentos populares, todos esses trabalhos realizados, eles estão sendo com muita dedicação realizados, assim, sob coordenação da companheira Gleice. Então, Ronald Sorriso, você pode agora fazer suas despedidas. Aqui. Primeiro, você me ajudou muito aqui, que eu não podia pular essa companheira que a gente admira tanto, que é a Jana. Até peço desculpas pela informalidade aqui da live, mas também é porque, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando com todo mundo, a gente vai ficando muito amigo, muito companheiro, companheira, e fazendo a nossa linha política acontecer com extrema afetividade também e respeito. Então, Ronald Sorriso, agora é contigo.
É isso. Sobre a tua abordagem, né? E vamos passando aí para os companheiros e companheiras. Tá certo. Política também se faz com afeto, né? E eu acho que esse é o principal diferencial do PT. A gente vê uma fala da Janaína e nem todo mundo teve a oportunidade de ver, porque a tela estava destacada na Janaína, mas você vê uma dirigente tão experiente, uma deputada de tanto tempo, que já foi ministra, emocionada. Eu acho isso muito legal. Teve certa vez, né, que eu trabalhava junto com a deputada Zeidan, que a gente foi visitar uma ocupação de escola, e foi logo que eu comecei a trabalhar com ela, lá pelos anos de 2015, e ela saiu de lá e daqui a pouco ela estava do meu lado chorando pela condição e também pela luta que aqueles jovens estavam fazendo. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Ter a certeza de que a gente está fazendo as coisas porque não só porque a gente acredita, mas muito mais porque a gente também tem amor pelas pessoas. E eu acho que se a gente fizer as coisas com amor pelas pessoas, né, tudo isso sai com muito mais naturalidade, tudo isso sai muito mais firme, muito mais forte. Então, é acreditar na sinceridade das nossas ideias, dos nossos pensamentos, e é caminhar firme para fazer a defesa dos interesses da juventude trabalhadora, da população negra, da população LGBT, das mulheres, né, que a Anne é precursora de tudo isso que a gente está construindo, de certa forma, não representa, começa a partir do que construiu Elas por Elas e também por uma resposta que o partido tem que dar. Então, em breve, todas as nossas informações vão estar no site do Movimento Representa, movimentorepresenta.org, mas também na Casa 13, eu acho que vai ser o depositório de todas as ideias, também é uma excelente iniciativa que a gente não falou aqui. Então, vai estar o nosso programa também da juventude lá. A gente ainda não promoveu o lançamento, era para ter sido na Semana de Juventude, mas a nossa própria agenda acabou empurrando um pouco mais para frente, mas em breve a gente deve fazer o lançamento do nosso programa, e aí para ficar sobre a consulta de todo mundo. Também procurem as secretarias estaduais da juventude do PT, estamos à disposição. E vamos lá, vamos firme, vamos em frente. Lula cada vez mais livre, nosso projeto cada vez mais firme e as nossas ideias cada vez mais no coração e na cabeça das pessoas. Um beijo, muito obrigado e até breve. A gente que diz muito obrigado, Sorriso, por tudo que está acontecendo na juventude do PT também e a nossa luta. Agora vamos passar para o... Eu vou ficar com as mulheres aqui no final, tá, Martins? Vamos lá, agora é contigo. Para finalizar com as nossas companheiras. Certeza, com todo dever de fazer. Não, eu só quero também agradecer, Rosário. E aí, assim, eu também peço desculpa pela informalidade, até porque eu penso que quando independente do fato de estarmos sendo transmitido ao vivo, no qual eu agradeço a cada uma das pessoas que assistiram, mas nós, do PT, somos assim, a gente nos tratamos pelo nome, nos tratamos por esse amor, por essa emoção. Às vezes a gente briga com um, briga com o outro, chora junto. É isso, né? O PT é isso. O PT é essa avalanche de emoção, mas sem em nenhum momento deixar de ter foco, né? Que é o foco de construir uma sociedade melhor para todo mundo, uma sociedade mais justa, uma sociedade que incorpora, inclusive, isso aqui, né? Choros, emoções. E eu só queria, para terminar, e agradecendo, dizer o seguinte: é muito importante que nós possamos apresentar essas nossas proposições, mas é mais importante, tanto quanto, que a gente tenha as condições de fazer a campanha, de que os nossos candidatos e as nossas candidatas tenham efetivas condições de fazer a campanha. E eu deixei para falar por último da Bené, e agradecer a Bené, não só a Bené, mas pela Educafro, que fez a consulta, e a Bené acolheu a consulta da Educafro e apresentou no TSE, né, mais uma vez, o movimento negro dando a linha, fazendo com que a gente siga, né, a sua orientação, mas essa proposta ela é muito importante e eu fiquei na expectativa durante alguns minutos que ela seria implementada ainda esse ano, mesmo com todas as dificuldades, né? Porque eu estava lembrando, né, tem um livro que foi editado pela Fundação Pessoa Abrão, que chama Cenas da Abolição. E nas cenas da abolição a gente vê ali as pessoas colocando os motivos que não poderiam abolir, que tem a abolição da escravidão, da escravatura naquele momento, né? Às vezes, eu acompanhei todo a plenária do TSE e, de vez em quando, eu escutava
alguns ministros falando que não pode ser agora, que tem que ser... E eu lembrava do livro Cenas da Abolição, sabe? Como que no Brasil ainda a gente tem essa dificuldade, né, de que as pessoas possam dizer que é emergente, que é para agora. Bom, o TSE não disse, Maria do Rosário, não disse Janaína, não disse Ana, não disse Sorriso. Mas eu penso que os diretórios estaduais do PT podem dizer. Eu penso que as nossas direções estaduais têm condições de falar que a candidatura negra, LGBT, de mulheres e de juventude tem que ser prioridade para esse momento. Tem que ter recursos para esse momento, para nós fazermos nossa candidatura, porque senão o nosso plano de governo, as nossas ideias vão ficar em ideias, vão ficar aqui. E elas não podem ficar aqui. Elas têm que ganhar as prefeituras, têm que ganhar as cidades. E para ganhar as cidades, nós precisamos que os nossos candidatos, que as nossas candidaturas tenham recurso para a campanha já nessa eleição. Então, começa agora uma campanha muito firme, muito respeitosa com os nossos companheiros, mas de lembrar que essa ação que o TSE jogou para 2022, nós podemos fazê-la agora, já em 2020. Grande abraço, muito obrigado. Tá? E que os diretórios estaduais fiquem atentos a isso. Muito bem, Martins, vamos construir caminhos para o nosso partido ser o partido inovador, que a sociedade brasileira também exige que ele seja, né? Porque é isso que nós temos que fazer. E também fica o registro da Educafro, que também foi a pioneira entre várias organizações na questão do direito ao acesso à universidade. Então, aqui nós temos uma trajetória impressionante também do movimento negro a ser destacada, sem dúvida alguma, junto com o Benê, contigo, com Nilma, com Luísa Bairros, nossa, é uma história linda aí, maravilhosa. Anne Moura, eu vou deixar a Janaína aqui por último, mas a Anne Moura, ela quando fala, ela fala por todas nós, elas por elas, né? Que a Anne, elas por elas, todas nós nos sentimos sempre acolhidas aqui nesse abraço afetuoso e na orientação que a Secretaria Nacional de Mulheres, a Secretaria de Mulheres do PT, na sua rede nacional, Elas por Elas, orienta, e eu já quero agradecer, já através da Anne, também a todos e todas vocês que são parte da Jornada Nacional de Formação desde o primeiro momento, viabilizando, inclusive, a jornada no seu esforço de trabalho com as redes que já existiam através de vocês também. Obrigada, Anne. Obrigada, Rosário. Eu estou emocionada também. Aí a Jana fala, o Sorriso fala, o Marti fala agora, eu estou aqui engasgada. Eu sou muito emotiva. Eu sou ruim, mas eu também sou muito emotiva. Quando eu fico com emoção, já era. Mas uma coisa legal dessa jornada, é isso, que a gente começou um trabalho em 2018, e quando a gente juntou agora, com todas as secretarias, trabalhando quase que no mesmo patamar de se organizar, e aconteceu uma coisa muito legal nessa jornada das ideias para vencer. Eu quero fazer esse registro, assim, te parabenizar toda a diretoria da Fundação, a escola, você como secretária de formação. Eu não tinha dúvida que você, sendo nossa secretária de formação, seria desse jeito, colocar as coisas para andar. Eu já te conheço tua trajetória, mas uma coisa legal que aconteceu, as mulheres, elas ficaram a primeira parte da jornada inteira, as secretárias, muitas do coletivo, ajudando a organizar a jornada. E agora a gente está fazendo o módulo avançado do Elas por Elas. Então, isso é muito bacana, porque deu uma dinâmica grande de todo mundo precisa fazer uma fase para depois fazer a outra. E isso deu muito certo, porque enganjou, não ficou... Ficou a formação que você tinha conversado com a gente no começo. Plural, homens, mulheres, todo mundo, todas as secretarias, isso é muito legal. É uma importante conquista, e eu quero destacar aqui que é importante a gente manter esse processo de formação, e você pode contar comigo, porque fez muito bem, e faz muito bem a todo o partido, e fez muito bem às mulheres. Eu quero terminar aqui assim, com um pouquinho de cada. A minha trajetória é da juventude, eu tenho uma relação muito pessoal, inclusive com a Jana, e o processo das mulheres negras também, além da relação com a própria Bené, é uma questão muito desafiadora, porque a gente topou fazer o Fórum das Mulheres Negras e isso teve ônus e bônus. É muito complicado quando você tenta colocar uma pauta e as pessoas que não são daquele lugar, que não compreendem, em vez de tentar compreender, faz críticas. Eu estou falando isso aqui porque
O começo dessa conversa, desse papo aqui, foi falando quem são as camadas sociais mais atingidas, para quem que a gente tem que direcionar as políticas públicas, que nós não somos minoria, e isso aqui representa muito bem todo esse conjunto de ideias que a gente está apresentando para que as nossas gestões elas consigam refletir a nossa luta. E você falou muito bem, o principal não é a questão da religiosidade, da orientação, se é homem, se é mulher, a gente defende as pessoas, que as pessoas, é muito importante defender as pessoas, que as pessoas tenham dignidade. A situação do nosso país, as pessoas estão passando fome, tem muitas crianças na rua pedindo comida de novo, a situação é muito grave, muitas pessoas passando cada vez mais. E quanto mais tu vai no interior do país, pior fica. Então, nós temos um compromisso de mudar essa realidade do povo, que é o que a gente sempre governou, para o povo, pensando o povo e dando dignidade para essas pessoas, que é ter o seu trabalho, sua comida todos os dias. E, para mim, de concepção pela própria minha descendência indígena, eu sei esse lugar que é muito difícil não ser tratado com igualdade. Se é difícil para quem mora nas cidades, imagina quem está mais distante nos seus territórios e que nem acesso à internet, nem acesso aos direitos básicos tem, e eu quero registrar isso, esse extermínio com a população indígena, e trazer o debate da transição ecológica ajuda também a salvar essas vidas, os povos das florestas, os povos tradicionais, os povos indígenas. Eu quero também registrar aqui na minha finalização e falar das mulheres negras, que é uma política que a gente tem muito orgulho na Secretaria Nacional, a gente ampliou agora para o LBT, a gente já tinha feito em 2018, a gente ampliou consideravelmente as mulheres jovens e mulheres do campo das águas da floresta. E eu quero aqui dizer para o Martins que eu não tive ainda a oportunidade de falar com ele dessa importante vitória, mesmo da fala da Bené, que seja para 2022, que nós, na nossa proposta do Elas por Elas, a gente quer trabalhar de agora. É muito importante que a gente consiga ir corrigindo isso de agora, isso é na prática, não adianta, 2022 é uma nova luta, então a gente precisa começar a fazer agora. E nas mulheres do PT, você pode ter certeza, eu falei isso para a Bené, é muito orgulho ter a Bené das nossas fileiras, eu sei do esforço todo, e tem muitas mulheres negras no nosso partido que elas não têm essa visibilidade, e eu já rodei esse país várias vezes, é muito importante que a gente comece a implantar e a fazer agora. E o que depender da nossa Secretaria de Mulheres, das secretárias estaduais, essa política que já é desde 2018, nós queremos começar agora, para ontem, porque senão a gente não... 2022 está muito longe para nós. Tem que ser de agora e começar a construir. Eu quero agradecer muito o espaço, toda a equipe da formação, todas vocês, Maria. Muito obrigada por todo o acolhimento, a atenção, por todo o trabalho mesmo. E pode contar com a Secretaria de Mulheres e a todos os companheiros e companheiras que estão nos ouvindo. Estão vendo as secretarias de mulheres também, mas a Secretaria Nacional sempre à disposição. Um abraço e um abraço virtual para vocês três aí, os secretários, que é muita luta, viu? Não é fácil, não. Isso. Um abraço para ti, Rosário. Obrigada, Anne. Agora, para encerrar a nossa live, então, a Janaína, eu já vou registrando que todo esse conteúdo, assim como as outras cerca de 40 lives, vão ficar lá na escola, na página, porque nós vamos dividindo depois por conteúdos, e o nosso plano é fazer umas pílulas das falas para ir passando para o pessoal sobre conteúdos específicos. Olha o que o secretário nacional fala sobre esse tema, fala sobre o outro, né? Durante o próprio processo eleitoral. Mas que tudo acumule, gente, para a gente buscar os votos de confiança do nosso povo durante a eleição e fazer do PT o partido mais votado do Brasil. Antes mesmo de passar para a Janaína, eu quero dizer que amanhã nós vamos fazer uma live, essa aqui seria a última, mas a gente agregou uma especial, amanhã com o Cristiano Zanin e com o Paulo Okamoto, sobre um tema fundamental, que é a garantia dos direitos políticos do presidente Lula, para que a perseguição cesse e que vocês, candidatos e candidatas, tenham os argumentos para mostrar as injustiças que estão colocadas contra o Lula, que são injustiças contra o nosso projeto, né? Claro que a gente quer que o Bolsonaro seja impeachmentado,
Mas qualquer que seja o caminho que o Brasil trilhe, nós queremos Lula na eleição. Então, os direitos políticos do presidente Lula são os nossos próprios direitos políticos. E aí, pessoal, essa live amanhã é muito importante. Eu quero convidar todo mundo para acompanhar amanhã às 11 da manhã com o Paulo Okamoto e o Cristiano Zanin, que é o advogado do nosso companheiro presidente Lula. E agora, para finalizar para a gente aqui, fica... Jana, antes, abraço para o Gabriel também, para a Kelly, para a Jupira, toda a Escola Nacional, para o Gilberto Carvalho, para o Wilson, para a Vivian, todo mundo, todas as secretarias, secretária Sônia, secretários Gleide, secretária Gleide, secretário Gilmar Tato, secretário da SNAI, companheiro Soriano, todas as pastas, tá, estejam cumprimentadas por serem parte desta jornada que nós estamos fazendo, que ninguém faz nada sozinho nesse partido. Aqui a gente é uma dimensão coletiva com muita sintonia de luta para fazer essa direção nacional, repito, sob o comando da companheira Gleisi Hoffmann, cumprir as metas que o Congresso determinou. Então, Janaína, para você fazer a nossa finalização. Rosário, novamente, muito obrigada pelo espaço, tá? Pelo carinho. Peço desculpa novamente para todo mundo pela forte emoção. Saudar a equipe, gente, a galera que fica por trás de todo esse trabalho que a gente acaba aqui executando, mas que está aqui por trás das cortinas, nos orientando, nos ajudando, organizando. Então, turma, parabéns também para vocês. Agradecer aí meus companheiros, Sorriso, Márcio, Anne, mas agradecer também os demais secretários, Márcio da Cultura, o Paulão do Sindical, o Nilton do Agrário, Elisângela do... Nilton do Meio Ambiente, Elisângela do Agrário, porque cada um também tem trazido esses recortes aqui, que é importante no seu programa em ação para ser desenvolvido com as pré-candidaturas. O que o PT tem de mais lindo é a sua diversidade, né? Então, por isso a gente, inclusive, escolheu as nossas cores, né? Não só pela bandeira do arco-íris, mas por essa diversidade que o PT tem. Então, por essa diversidade, eu quero emanar 1000 forças, mais forças ainda, para as nossas pré-candidaturas, que têm aí se empenhado diariamente para uma construção política, colocar a Secretaria LGBT à disposição. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, eu não dou mais número assim ao vivo, gente, porque depois vira um... né? Então, lgbt@pt.org.br, se tiver alguma dúvida, quiser que a gente entre em contato, passe algum material, só mandar para a gente, que a gente está aqui à disposição para contribuir com vocês também. É isso, a luta é nossa, a luta é coletiva. Que bom, que eu tenho o prazer de novamente estar aí ao lado da companheira Rosário nessa construção também, viu? Carinho enorme por você. Obrigada, Jana. Então, aqui nós concluímos com o Sorriso, o Mártios, a Anne Moura e a Janaína Oliveira essa live e agradeço também a TV PT. Obrigadão, TV PT. Estamos concluindo aí, pessoal. Boa eleição para todo mundo. Fora Moriborão!